Olá a todos, meu nome é Ronaldo. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Luca. Meu nome é Maria Eduarda. E, bem, nossa pesquisa é fruto de um ano de trabalho sobre grid shells e ela foi feita de forma inteiramente remota, o que impossibilitou a gente fazer modelos físicos muito precisos, mas a gente teve um enorme auxílio dos softwares de modelagem digital e análise estrutural ao longo de todo esse processo. Bom, a pesquisa ela começou em 2020 no workshop Superfícies Mutáveis, que foi um workshop ministrado pelo Lama FRJ e que contou com a participação de estudantes e professores de universidades do Brasil, Chile, Argentina e Costa Rica. O workshop ele tinha como objetivo estudar e experimentar superfícies mutáveis através da modelagem paramétrica e da fabricação digital. No workshop, a gente aprendeu a simular o efeito da gravidade sobre as estruturas que cada aluno produziu, fazendo simulação de cargas pelo Caramba 3D, que é um plugin do Rhino Grasshopper. A pesquisa ela começou com o objetivo de projetar e fabricar uma estrutura que tivesse custos reduzidos na construção. A gente queria que tivesse uma montagem simples e que combinasse eficiência estrutural com uma arquitetura que fosse atraente e inusitada. Por isso, a gente pensou em desenvolver uma estrutura tipo grid shell que tivesse essas qualidades, porque atualmente elas exigem muitos recursos. Como metodologia, a gente dividiu o processo em 3 etapas, que foram relaxamento dinâmico no Kangaroo, reconstrução das geometrias em NURBS e análise estrutural feita no Caramba. Por isso, a equipe de pesquisadores, nós nos reuníamos remotamente uma vez por semana para discutir as soluções que cada um desenvolvia e assim poder avançar de etapa. Aqui é um esquema de como foi dividido o processo, que começou no Kangaroo. A gente fez uma mesh para jogar no Kangaroo e aí depois nós pegamos a geometria e passamos para NURBS e depois a análise estrutural feita no Caramba. Essas são as soluções finais de cada pesquisador e 3 grids que cada um desenvolveu a partir delas para colocar no Caramba e ver qual teria o melhor desempenho. A grid shell, também chamada de casca reticulada ou treliçada, que aparece em arquiteturas vernaculares, obras de Vladimir Shukov e Frei Otto, se divide em 2 tipos: a tensionada, com barras flexíveis, e conforme são feitas as conexões dessas treliças, as barras vão se curvando, criando tensões de flexão e assumindo a forma da superfície final, e as não tensionadas, que também possibilitam criar superfícies curvas, mas as peças são fabricadas antes da montagem e seus esforços se limitam ao peso e ação externa. Ambas possuem dificuldades diretamente ligadas à construção. Em grid shells tensionadas, para a estrutura ganhar forma, há a necessidade de macacos hidráulicos ou grandes colchões de ar para levantar essa estrutura, e esses problemas se potencializam com a dimensão da grid. Em não tensionadas, a dificuldade, além do custo alto para a fabricação de cada peça, também se dá pela ordem de cada peça para ser colocada na sua posição, de uma forma precisa. E aqui nós vemos grids com ripas deitadas, exemplificando grid shells tensionadas, né? À esquerda, a Smart Geometry, e à direita, a On-Green. Na On-Green, fica evidente as curvas primárias e secundárias, que, em perspectiva, as primárias são arcos com uma curvatura, que serve de guia para as curvas secundárias, que são geodésicas, e possuem dupla curvatura. Na Smart Geometry, como ambas as direções, tanto as curvas azuis quanto as curvas vermelhas, possuem dupla curvatura, foi interessante ter uma regularidade para facilitar a construção. Além de cada ripa, entre o seu início e o seu fim,
ter 5 pontos de cruzamento entre as outras ripas, ajudando assim a estruturar a grid. Na imagem de cima, há algumas experimentações feitas no workshop Superfícies Mutáveis, feito pelo Lamo no início de 2020. E embaixo, algumas experimentações com modelos digitais, também seguindo essa mesma linha, usando o Rhinoceros e o Grasshopper. Bom, vamos falar de form finding. Segundo a lei da inversão de Hooke, uma corrente pendurada pelas extremidades, sob a ação da gravidade, está sujeita a esforços de tração simples. Essa forma gerada é a catenária. Se nós invertermos essa forma, teremos um arco sujeito a esforços de compressão simples. Aqui temos um exemplo de modelo de funicular de Gaudí, que aplica esse raciocínio para gerar uma forma. Aqui mais um exemplo de form finding analógico. Nesse caso aqui temos um modelo de Frey-Otto, que gera uma forma em dupla curvatura com uma rede de correntes. A gente também usa esse raciocínio dentro do Kangaroo. Então, no form finding, nós não idealizamos a forma e depois modelamos. Nós manipulamos parâmetros que vão gerar a forma para a gente. Agora eu vou fazer uma demonstração de form finding digital com o método de relaxamento dinâmico. Então, começamos com uma mesh ou malha e sobre as interseções colocamos as cargas que representam a gravidade. Assim como vocês podem ver aí na imagem. Agora a gente vai para a ancoragem. Esses pontos são fixos, enquanto os outros se movem com as forças. Essa é a forma que a gente alcançou. Dá uma olhada. Agora eu alterei os pontos de ancoragem, deixando só as laterais e um anel central. Viram como altera? A gente também pode mover os pontos de ancoragem e alterar a rigidez da malha para poder mudar a forma. Alterar a rigidez. Olha como ela se transforma. E assim, nós conseguimos gerar diferentes formas só alterando alguns parâmetros. Bem, após essa etapa de desenvolvimento de superfícies e grid out, a gente buscou qualificar essas soluções por meios quantitativos, né? Para isso, a gente usou um software chamado Caramba, que, de forma geral, é uma ferramenta de análise estrutural de baixa resolução, e ele auxilia a gente na otimização dessas estruturas. Explicando de forma resumida o fluxo de trabalho do Caramba, a gente tem, no primeiro momento, a construção dessa mesh que a gente vai analisar. Depois, a gente parte para definições das condições estruturais, que são os suportes, as forças que atuam, o tipo de material da estrutura, a seção da estrutura. E, por fim, quando a gente define tudo isso, o Caramba, então, retorna para a gente esses resultados estruturais. Bem, só recapitulando, que a gente tem a superfície que a gente desenvolveu ao longo desse ano, e as suas respectivas grids. Elas foram feitas, né, com base nos estudos e exemplos que a gente fez, base em testes empíricos, e também por nossos conhecimentos prévios. Antes da gente começar a analisar no Caramba, a gente precisa definir alguns critérios. Aqui na coluna da esquerda a gente tem os seriam nossos inputs, são as variáveis geométricas, e a gente pode modificar essas variáveis conforme as nossas necessidades. Na coluna do meio a gente já tem nossos resultados estruturais relevantes, e na coluna da direita a gente tem os objetivos numéricos para esses resultados. Aqui a gente já tem um exemplo de como funciona essa interface do Caramba. Conforme a gente vai modificando esses parâmetros, inputs, como a dimensão da ripa ou então material da seção, a gente consegue ver como vão sendo alteradas, por exemplo, a porcentagem de utilização, o deslocamento máximo da estrutura, o buckling, o volume, a massa. Bem, e depois de toda essa análise que a gente fez no Caramba, com todas aquelas estruturas, a gente selecionou a melhor grid de cada superfície.
Com isso, a gente começou a comparar entre elas para descobrir qual seria a melhor grid, né? E é interessante notar que o Caramba mostra visualmente os resultados estruturais. Bem, essa aqui foi a nossa geometria escolhida, só que aqui é interessante notar que no final a nossa escolha passa para uma série de critérios que não só o critério estrutural. Como eu disse antes, o Caramba ele é um plugin que nos auxilia nessa escolha. Porém, a decisão final fica sempre em função de diversos fatores, como fatores construtivos, fatores estéticos, de usabilidade, por exemplo. Esses são os resultados estruturais da nossa grid. Ela passa em todos os parâmetros mínimos. E depois de selecionar essa solução final, a gente buscou otimizá-la. E para isso a gente usou um programa chamado Octopus, que faz essa seleção por valores mínimos através do algoritmo genético, né? Ele dá o resultado graficamente XYZ, e quanto mais próximo do zero absoluto, melhor estruturalmente essa solução. Para ele funcionar, ele precisa receber alguns inputs, para ele poder otimizar esses resultados, esses goals que a gente define. E para a nossa grid, a gente montou um código onde esses inputs modificassem a densidade dela. E para os nossos goals, a gente selecionou os mesmos parâmetros estruturais que a gente tinha analisado anteriormente no Caramba. Com isso, a gente tem aqui um comparativo da nossa solução antes, com 3 soluções que a gente achou depois da otimização. Todas essas 3 soluções desempenham melhor estruturalmente do que a solução anterior. Porém, aqui é interessante notar que a gente levanta de novo aquela questão que a gente debateu anteriormente, que embora uma solução desempenhe melhor estruturalmente, não necessariamente ela é a melhor opção. A gente precisa usar o nosso discernimento e entender de fato qual que é a melhor solução quando a gente também olha para outros parâmetros, como parâmetros construtivos, parâmetros estéticos, por exemplo. Esses foram os resultados de cada etapa do processo. Na primeira etapa, que foi a etapa de Form Finding, nós ficamos com 9 superfícies. Para dessas superfícies, nós desenvolvemos 56 grid shells. E dessas 56, nós escolhemos 12 para serem analisadas no Caramba. E foram geradas 1.753 variações dessas grid shells no Octopus, com combinações limitadas de valores, cada um com o seu domínio. E a partir dessas grid shells, nós escolhemos uma para poder ser a que nós vamos construir. Bem, continuando com nossos resultados, a gente teve alguns desafios ao longo desse processo e todos envolveram essa questão da pesquisa remota, onde a gente tem que fazer nossas reuniões de forma remota. A gente não conseguiu usar os equipamentos de fabricação digital do laboratório, o que ocasionou em modelos físicos com baixa precisão. A gente também teve uma limitação no nosso processamento do computador, porque a gente utilizava os computadores pessoais, mas, em compensação, a gente teve muito aprendizado ao longo desse ano, tanto pela utilização de artigos científicos e exemplos como base de projeto, como também a gente evoluiu bastante nessa questão de utilizar esse software de análise estrutural e otimização, que, de certa forma, auxiliaram a gente no nosso projeto. Ao fim desse ciclo, a gente teve todos os nossos objetivos superados, que a gente estabeleceu no início da pesquisa, que eram o uso de materiais simples, como ripas de madeira ou tubos de PVC, uma montagem simplificada, que a gente ainda vai confirmar com um protótipo, uma estrutura com menos uso de material, e uma grid shell eficiente estruturalmente, e uma geometria com uma arquitetura inusitada e atraente. Bem, adicionalmente, a gente também ultrapassou os objetivos estabelecidos inicialmente, encontrando centenas de soluções que se adequavam a esses parâmetros acima, mas principalmente a gente também construiu um método de desenvolvimento que pode ser reproduzido para a gente obter essas mesmas qualidades em outras superfícies. Bom, a grid da direita é a que nós selecionamos e a da esquerda é uma conclusão que nós chegamos com o Octopus e que é a nossa próxima etapa. Agora, os próximos passos serão detalhar o executivo e fazer modelos em escala de ambas as estruturas. A ideia é construir as 2 grids em escala 1:1 em um futuro breve, quando acabar a pandemia.